Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso vídeo de oportunidades para essa próxima semana, do dia 17 até o dia 21 de fevereiro. Vou falar rapidamente aqui sobre Ibovespa e tem uma lista extensa aqui de ativos para a gente ficar atento aí na próxima semana. Sejam ativos que eu já tenho posição em aberto, que eu vou comentar as posições que eu tenho em aberto, e também ativos que eu estou de olho para possíveis operações no decorrer da semana. É importante ressaltar que os ativos que eu estou compartilhando aqui com vocês, por exemplo, semana passada, boa parte desses ativos, ou boa parte, não todos, né, mas os ativos que eu passei recomendação na semana passada, via aplicativo do Invest, são basicamente ativos que foram comentados com vocês aqui já nessas oportunidades, lembrando, um vídeo exclusivo aí para membros aqui dentro do canal. Só vai ficar disponível para quem está inscrito ou mesmo para quem não está inscrito ainda no canal, só no meio da semana, lá pela quarta-feira. Vamos lá, vamos começar então aqui falando do Ibovespa, que rompeu tudo isso aqui, então gerou ali um pivô de alta, rompendo esses dois topos aqui, mantendo sua tendência de alta, reverte e volta para baixo, enfim, com aspecto positivo de vir mais aqui acima. Só que se a gente olhar a distância daqui para essa região, não é das melhores, comparado a um tamanho de stop aqui. Então, em média, boa parte dos ativos estão assim, o que vai comprometer algumas entradas já de cara. O ideal seria, ou seja, de imediato, né? Que eu falo de cara seria o de imediato. O ideal seria acontecer algum processo de correção, principalmente visível pelo gráfico 120 minutos, mas eu vou comentar a respeito. Vamos começar aqui falando dos ativos. Eu tenho 5 posições em aberto. A Alus 3 foi uma operação aberta na sexta-feira. Eu já tinha feito até uma entrada nela. Foi um ativo que eu tinha comentado com vocês aqui. Eu tinha feito a entrada nela aqui e terminou já acionando o stop. Eu deixei o stop aqui embaixo. Voltei para dentro do papel, tentando pegar algo para cima nessa ação. Então, sigo aí comprado, nessa região de preço que ela se encontra. Então, segue vale da entrada, tentando pegar vamos dizer assim, alguns pontinhos, né, alguns centavos ou mesmo R$ 1 aqui para cima, visto aqui as próximas níveis de resistência lá na faixa dos 20 e 34. Vamos ver se ela ganha força aí para cima. BBDC4, outro ativo que eu abri posição na sexta-feira, veio para esse bom fechamento. O ideal é que o stop fique para baixo aí dessa média, para baixo dessa mínima aqui, ou mesmo um pouco mais abaixo, tentando pegar, depois dela ter feito, deixa eu só ajustar aqui, pronto, depois que ela fez o retorno do preço, terminou travando aqui minha ferramenta de desenho, depois que ela fez essa batida aqui, veio para baixo, perdeu essa região e volta agora a fechar aqui acima, cria-se uma expectativa dela poder ter algo maior para cima. Então, para quem está pensando em entrada, que é um primeiro ponto, a segunda forma seria um gráfico 120 minutos, se ela gerar aqui algum processo de lateralização, pivô de alta, fundo ascendente, alternativas de entrada em cima de BBDC4. Outro ativo que abri compra na sexta, só que já foi mais para o início do pregão, tentando pegar um movimento de subida, já até inclusive reposicionei o objetivo, né, que é pela andar da carruagem, tende a entregar uma boa relação que eu estou caminhar para essa região aqui dos R$ 34. Vamos ver se ela consegue fazer isso aí nessa semana. Entrada aqui nesse ponto é aquela questão que eu falei do Ibovespa. O stop já fica grande e a região de resistência próxima. Qual a alternativa? Olhar para um gráfico de menor velocidade, como o gráfico de 120 minutos, e buscar uma entrada através de um fundo ascendente. Ideal, testando a média ou uma região de topos anteriores que foram rompidos, um topo anterior que foi rompido. O outro papel, a CIAB3, também abri uma entrada nessa ação, uma compra nessa ação. Já estou há mais tempo nessa compra aqui, já tinha comentado com vocês. Ela foi quase acionar o stop aqui, não acionou o stop, seguimos comprado no papel e agora até mais interessante, porque ela conseguiu fechar acima desses dois topos, o que aumenta a probabilidade de ter algo maior para cima. Se entrar comprando aqui, o stop vai ficar um pouquinho grande, tentando pegar pelo menos um tamanho desse candle aqui, tamanho do stop, ou um pouco mais, que seria o ideal. A outra alternativa vai ser bem semelhante ao que eu acabei de comentar em BPAC 11, que é o retorno do preço em cima de topo anterior ou na média móvel para buscar alguma compra de fundo ascendente. A outra ação, Magazine Luiza, também já estou comprada há mais tempo, está enrolada aqui entre as médias, dificuldade de sair dessas médias.
Vamos ver se ela ganha força aí a partir do pregão que foi de sexta-feira, quando ela rompeu essa máxima aqui, criou uma expectativa de poder ter algo maior para cima. Se ela der uma patinada aqui assim, se ela ficar aqui assim de lado, gerar aqui um pivôzinho de alta no 120, também é alternativa de fazer a entrada para quem está de fora. Quem está dentro, já dá para botar o stop aqui para baixo da mínima, não só do pregão da sexta, como também do pregão ali da quarta, abaixo de 6,96. Agora falando de ativos que estou monitorando ali para oportunidade de compra. A Lupi 11 gerou um baita candle de alta, estava enrolado, gerou um baita candle de alta. Não de comprar já agora, porque tem, como já disse até em relação ao Ibovespa, tem topos próximos. E aí eu vou ficar de olho num 120. Bom candle bom movimento de subida. Correções desse movimento de subida vão chamar minha atenção aí para os primeiros pregões dessa semana, primeiro, segundo pregão dessa semana, se fizer isso, para uma compra nesse papel, falando aí em termos de swing trade. O outro ativo é a B3SA3, que rompeu tudo aqui para cima, deu uma bagunçada aqui no gráfico, se sustentou acima da média, no sinalzinho de alta na quinta-feira, e na sexta, gap de alta e rompimento de resistência. Então ela vai dando indício de buscar níveis de preço mais acima, como por exemplo essa região aqui, primeira na faixa dos 11,90 até um patamar de R$ 12,10, primeira região de resistência que ela pode buscar. E aí entra naquela mesma questão comentada aqui em BPAC, em CIAB3, região de topos anteriores num gráfico aqui de menor periodicidade 120, é uma região interessante junto com a média, caso aconteça um retorno do preço aqui, sinal de alta, seria a alternativa de compra nesse ativo, tentando pegar um stop mais curto. O objetivo de aguardar um recuo no prazo menor é tentar pegar um stop mais curto para um objetivo ali que gere uma melhor relação com o retorno, já que vários ativos estão mais próximos da zona de resistência. Depois de B3, CPFE3, a ação gerou um belo fundo aqui no gráfico diário, semanal está ainda ali brigando com a zona de resistência, ameaçou aqui um topo, até inicializou um topo aqui, só que deixou uma longa sombra superior. Se romper tudo isso aqui para cima, aumenta a probabilidade de continuar um movimento de alta aí do gráfico semanal. Então, a primeira forma de entrada seria de rompimento, superação dessa máxima aqui. A que mais me chama atenção seria ou diário ou gráfico de 120, algum retorno do preço para buscar compra, ou lateralização do preço aqui para comprar esse rompimento, e aí deixar o stop abaixo de uma correção aqui de 3 a 4 candles aqui no gráfico de 120 minutos, preferencialmente. O próximo ativo, depois do CPFE 3, Multi 3, esse aqui eu quase comprei na sexta-feira, até vendo agora me arrependo de não ter passado essa compra na sexta-feira, que eu ia colocar no rompimento dessa máxima, não dessa aqui, porque o candle ficou muito pequenininho. Mas de maneira geral, o papel fechou bem. A entrada aqui agora já começa o stop ficar um pouquinho maior, mas é uma alternativa, coloca menos capital, tentando pegar algo para cima. Outra alternativa, pelo gráfico 120 minutos, já deu uma boa subida, se voltar ali um pouco, seria um candle de baixa, enfim, alguma forma de ter um stop onde não fique tão grande assim, né? Um retorno do preço aqui, entra comprando aqui, por exemplo, na metade do candle aqui, desse candle de alta, para botar o stop um pouco abaixo dos 22,29, né? Alternativa aí de entrada. Considerando que o ativo está entre as médias lá no gráfico semanal, que é uma região que pode dar uma enrolada, uma travada. Depois disso, eu vou falar de Pomo 4. Pomo 4, bela candle de força, voltando para cima das médias, rompimento da máxima da semana anterior, gráfico de menor periodicidade, 120 minutos, movimento longo de subida, rompendo esse topo aqui, rompendo essa máxima aqui, próximo de romper essa aqui. Enfim, esses níveis já rompidos serão os pontos aqui para a gente avaliar um possível retorno de preço para uma compra com stop mais curto. Para quem for entrar comprando aqui, o stop vai ficar aqui embaixo, um stop razoavelmente grande. Para gerar uma melhor relação com o retorno, tem que andar mais do que o tamanho desse candle aqui. Ou seja, tem que esticar um pouquinho para cima, tem que buscar um patamar de resistência lá em cima, lá na casa dos R$ 9,00 até o patamar de 9,19 para valer um pouco mais a pena a operação desse jeito, né? A não ser que busque entrada, como eu comentei
numa pequeno retorno do preço aí. O outro ativo, depois de Pomo 4, Raio 3, rompeu forte aqui. Essa aqui bateu no objetivo. Eu já tinha uma compra em aberto, abri uma compra nela. E essa ação foi até nessa barra aqui de alta que eu abri compra. Ela veio aqui embaixo, quase acionou minha saída e veio aqui e atingiu o objetivo na sexta-feira. O que eu vou ficar de olho? Algo semelhante a C&A e BPAC 11. É um retorno do preço, ou seja, uma correção dessa atual subida no gráfico de 120 minutos, ou seja, algum movimento contrário que teste a média para avaliar como é que está vindo esse movimento, ou mesmo um nível mais baixo, como por exemplo essa região de topos anteriores, para buscar uma compra a favor aí da tendência desse papel. Então, um ativo que está dentro de uma tendência aí de alta. O outro ativo a ser falado é a Raio 3 Raio 3 já acabei de comentar, Sambi 11. Falando aqui de Sambi 11, a gente tem um ativo que está dentro de uma sinalização forte de alta de um fundo ascendente. Então, para quem entrou comprando aqui, o stop fica aqui embaixo. Quem for abrir compra já aqui nesse candle, o stop vai ficar aqui, mais salgado. Mas é um ativo que dá para ficar de olho nos primeiros pregões da semana. A possível lateralização aqui do 120 seria muito bom para um possível compra. Algo assim, por exemplo, que eu estou desenhando. Pivôzinho de alta, ou até mesmo um fundo ascendente, mas o ideal primeiro, ele rompe essa máxima, quebra aqui uma estruturazinha de baixa no 120 e depois gera algum movimento lateral ou um movimento de baixa para uma compra no papel em cima de nível de suporte. Depois de Sambi 11, eu vou falar de Taesa, que também você podem observar que são ativos que eu estou separando aqui, que ativos que normalmente geraram uma barra forte, uma barra mais forte de alta, um candle mais forte de alta que fechou acima de algum nível de resistência. E normalmente que estão num movimento ainda, começando um movimento de alta no gráfico diário. Então isso chama atenção. É o caso de Taesa. Subiu aqui, quebrou a estrutura de baixo, corrigiu e já gerou um sinal forte aí de alta. Então, se entrar comprando aqui, vai ficar um stop bem grande. É a mesma questão, né? Mas beleza, vai que ele nem recua e vai direto aqui. Pronto, pode acontecer isso. Mas em termos de relações com retorno, também é outro ativo para monitorar no decorrer dessa semana, correção aqui para a gente ver se encaixa alguma compra em Taesa, tentando pegar um movimento de subida que pode levar o papel a sair desse patamar aqui que ela se encontra para um outro patamar, que é esse aqui de preço, que normalmente você tem como se fossem os andares, níveis de preço importantes. Passa de um nível, termina indo para um nível seguinte, em média. É o que costuma acontecer. Depois de Taesa, eu vou falar, eu já falei de Sambi 11, Taesa, e agora eu vou falar de venda, começando por GGBR4. Por mais que tenha feito um fundo ascendente de GBR4 e possa subir, me chama mais atenção aqui é uma possível venda no papel, apesar de estar entre as médias num gráfico mensal. E aí, olhando para o gráfico semanal aqui, a ação está abaixo das médias, esse movimento foi muito forte para baixo, perdeu fundos anteriores. Então, a expectativa maior é que esse ativo faça algo assim, venha para perder essa mínima. Por mais que tenha feito um grande candle de alta, ainda não descartou, fechou abaixo das médias, enfim. Então, a ideia aqui seria esse papel gerar subir um pouco mais, entrar nessa zona aqui de resistência e depois gerar algum sinal de baixa no decorrer dessa semana, tentando pegar alguma posição de venda em GGBR4. Vai ser algo semelhante para Goal 4. Um gráfico parecido, tem que entrar um pouquinho mais, invadir um pouquinho mais zona de resistência aqui, para depois gerar algum sinal de baixa, que aumente a expectativa de queda do papel. E aí isso traria a possibilidade de trabalhar na venda em cima dessa ação. Marfrig está dentro de uma tendência de baixa, aqui no gráfico diário. A chance aqui seria de olhar para essa retorno à média ou um pouco mais e olhar para uma venda aqui de topo descendente. Então é isso que eu ficaria de olho no decorrer dessa semana.
E por último aqui, REC V3. Está mais bagunçado aqui o gráfico, mas de maneira geral, o semanal continua ali com topos mais baixos, está tentando voltar para cima da média, não consegue. Nesse caso aqui, como está em cima dessa região de suporte, eu aguardaria alguma tentativa um pouco maior de subida, seja batendo aqui assim, ó, e gerando um sinal de baixa, ou mais um ou dois candles mais travados aqui e gera algum pivô de baixo, algum topo descendente, mas enfim, é um ativo que eu separo aqui porque é um papel que até agora, olhando enquanto o Ibovespa está superando a máxima do mês anterior, esse papel está perdendo a mínima do mês anterior, então está bem mais fraco que a média. Ativo mais fraco que a média são ativos que costumam ser mais interessantes para trabalhar na venda. E aí, nesse caso da REC V3, seria alguma venda tentando pegar um movimento para essa região de suporte aqui, mais próximo dos R$ 14,70. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção nessa análise de oportunidades aí. Espero que surjam bons negócios no decorrer dessa semana, que você consiga aproveitar. E o que encaixar para mim no decorrer dessa semana e também sobre a atualização das operações que estão em aberto, você vai receber isso dentro do aplicativo DV Invest. Muitíssimo grato por sua atenção, bons negócios e lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise. Até mais.